Hoje eu vou trazer algo para os irmãos. Essa aí é uma maquete. Essa é uma maquete que existe lá em Israel, em que os judeus, estão com este plano da reconstrução do templo o templo de Salomão, o templo, lá em Jerusalém. Então existe essa maquete lá, e eu trouxe esta imagem para falar com os irmãos, algo que eu falo sempre quando eu tenho que falar com o pessoal de adoração, os ministros de louvor, aqueles que assistem na casa do Senhor. E hoje o Senhor falou comigo para trazer isso para vocês como uma palavra de orientação, uma compreensão deste caminho da intimidade, da adoração ao Senhor. Quando nós pensamos em louvor e adoração, esse momento que nós tivemos aqui de ministração, nós pensamos em uma ordem. Existe uma ordem que deve ser observada. É assim que eu instruo os músicos, os ministros de louvor e adoração, sobre a seleção dos cânticos que nós devemos cantar na igreja. Há um porquê. Quando nós olhamos esta imagem, esta maquete, nós podemos separar esta imagem e assim pensar também o tabernáculo, aquilo que Deus estabeleceu, em três partes do culto, ou em três partes do nosso caminho de aproximação do Senhor. Como que nós devemos chegar ao Senhor? Em Hebreus, abra sua Bíblia, no capítulo 10, no verso 19. Em Hebreus, diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? O nosso objetivo, o lugar que nós queremos estar, é a presença de Deus. Que nós desejamos ter aqui em nosso meio, que nós desejamos atrair, é a presença de Deus. Mas pensar isso de uma forma assim, em uma ordem, nós temos que considerar que não é a presença de Deus que nós vamos atrair, porque Deus está presente. Somos nós que temos que entrar na presença de Deus. É o nosso coração. O Senhor está ali, a presença de Deus, a palavra diz que a glória do Senhor enche toda a terra. Deus é onipresente, o Senhor está aqui neste lugar. Então nós falamos de um entrar numa presença, numa intimidade, numa comunhão íntima com o Senhor. Este é o ápice, este é o clímax,
Este é o ponto alto do nosso culto ao Senhor. E que era, no tempo do templo, era o ponto alto do culto. A festa mais esperada. Era aquele momento quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava aquele lugar tão sagrado, tão santo, que era chamado de o Santo dos Santos, e que ficava dentro ali daquela parte alta, lá no interior do templo. O chegar ao Santo dos Santos exigia, assim, um ritual muito severo, muito forte, em que o sumo sacerdote ele tinha que se lavar o seu corpo, ter as suas vestes purinhas, brancas. E ele entrava ali levando o sangue do cordeiro. Um cordeiro sem mácula, sem defeito algum, perfeito, escolhido. E ele entrava ali dentro com este sangue para com ele tocar nas asas dos querubins que estavam no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E ele tocava ali nas asas dos querubins com aquele sangue. Aspergia. Ele não fazia isso sem antes tomar o incensário e com o incenso puro, que lá em Êxodo fala, obra de perfumista, ele enchera aquela sala, que era o Santo dos Santos, de fumaça. E essa fumaça, ela simboliza a expiação dos nossos pecados. Ou seja, o esconder. A palavra expiar quer dizer esconder, o expiar com X. O espiar com S é espiar, né? De você ficar olhando o que você não deve olhar, espiando. E expiar com X quer dizer esconder. Então, o sumo sacerdote enchia aquela sala com o incenso. Isso trazia para ele como que uma segurança de que ele mesmo, imperfeito como homem que era, e assim o somos todos nós, que Deus não o enxergaria na sua imperfeição. Isso ele entrava como que escondido, as suas imperfeições. E ali ele então celebrava, realizava aquele ritual de purificação, confissão de pecados da nação. E dizem que os guizos que haviam na roupa do sumo sacerdote eram para indicar que ele estava vivo lá dentro. E que ele entraria também com uma corda amarrada, para que se ele fosse fulminado lá dentro, os sacerdotes puxassem, porque eles não poderiam entrar lá dentro. Tamanha reverência, tamanha a seriedade daquele ato, daquele momento. Eu creio que as coisas não mudam, embora o caminho seja diferente hoje. Porque, da mesma forma, nós somos convidados aqui, no texto que lemos aqui em Hebreus, a entrar no Santo dos Santos. Porque o véu, que era um véu tão grosso, que estava na frente da entrada, este véu, que era a barreira entre a santidade perfeita e nós imperfeitos, homens imperfeitos, esta barreira, quando Jesus expirou na cruz,
no momento em que Jesus disse, está consumado. E que ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito. A Bíblia fala que nesse momento ele expirou, morreu, e veio um terremoto sobre a terra, sobre ali, aquele lugar. E lá no templo, que era já o templo de Herodes, o templo que Herodes havia construído depois da destruição do templo de Salomão, ele foi reconstruído e era o templo que havia no tempo de Jesus. Bem parecido com esta maquete. Lá dentro do Santo dos Santos, o véu se rasgou. A Bíblia diz que ele se rasgou de cima a baixo. Escancarou aquele lugar que era tão secreto, tão oculto, tão exclusivo. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, que Ele é o nosso novo e vivo caminho, a presença de Deus. E quando nós entramos na presença, está escrito pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Quando Ele rasga a sua carne, o véu se rasga, e nós entramos então nos Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, por causa do sangue, que também faz expiação pelos nossos pecados. Essa é a consciência. Porque a gente ainda comete pecados, mas o sangue, ele nos cobre. E o Senhor, assim como enxergava o sacerdote através da fumaça, e o via ali perfeito, não via as imperfeições, assim também Deus nos enxerga através do sangue de Jesus. E assim nós nos apresentamos a Ele santos e irrepreensíveis. Amém? Então nós temos que entrar no Santo dos Santos. Nós temos que entrar. É o nosso lugar, é o Santo dos Santos. Tem até uma música linda, né, que fala quem entrará no Santo dos Santos, né? E a gente tem que entrar. É o nosso lugar, é onde cada um de nós tem que estar, na plena comunhão com Deus. E é um caminho. E nós entendemos a dinâmica do culto como sendo este momento, né? Essa preparação para este momento, esse momento agora, em que eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para os irmãos. E neste momento que os irmãos estão aqui recebendo a palavra de Deus, este tem que ser o momento em que os irmãos estão na presença de Deus. Na presença de Deus. Então nós temos este caminho. E nós, quando louvamos o Senhor, nós nos preparamos para Ele. Ali no esquema do templo, nós temos um lugar bem amplo, que é o pátio. O pátio é lugar de todos. O pátio é lugar de todos os que vão para aquele lugar para celebrar o Senhor e se apresentar na presença dele. Se entra pelo pátio. O pátio, ele é o lugar das boas conversas, dos louvores ao Senhor. É quando nós cantamos as obras do Senhor, quando nós celebramos os seus poderosos feitos, contamos uns para os outros aquilo que o Senhor tem feito por nós. É no pátio que nós nos encontramos uns com os outros, onde nós testemunhamos aquilo que Deus tem feito, motivamos os outros a viverem na presença de Deus, a confiarem no Senhor. É no pátio que nós cantamos os louvores, e são as canções que nós cantamos hoje aqui, solta o cabo da nau, não é? É quando nós cantamos que o Senhor é bom,
Eu digo assim para os nossos irmãos do ministério, que são aquelas canções que a gente canta de olho aberto. E que a gente tem que cantar de olho aberto. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E junto, lado a lado, andarmos com Jesus. Isso não é canção que se canta de olho fechado. Tem gente que não sabe, né? Que fecha assim o olho e fica, como é precioso, irmão. Ele está falando para Jesus, que é nosso irmão também, né? Então ele está cantando para Jesus. Mas não é. Esse lugar aqui não é o lugar dos olhos fechados. É o lugar da celebração dos olhos abertos. Então é esse pátio onde todo mundo está, que também era chamado Pátio das Mulheres, porque era o ponto limite em que as mulheres podiam entrar naquele tempo. Aleluia, amém? Hoje as mulheres são também sacerdotisas, não é? Glória a Deus por isso. Todos entramos juntos, até muito mais além do que se podia entrar nesse tempo. Então, era aquele lugar. Ali nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor, batei palmas todos os povos. Ali nós vamos fazer toda essa celebração, que é o que está escrito lá no Salmo 150, né? Que a gente abre lá a sua Bíblia, no Salmo 150, que fala sobre louvai ao Senhor com o saltério, com a harpa. Você pode dançar na presença do Senhor, você pode, ali naquele lugar, é o seu lugar de alegria, de celebração. Mas nós não podemos parar neste lugar. Tem gente que gosta só deste lugar. Tem gente que gosta somente das celebrações, da festa. Mas nós precisamos dar um passo além. E é quando se adentra no próximo, se entra por aquele outro pequeno pórtico e se adentra no santo lugar. O santo lugar é onde começam os rituais de sacrifício, os rituais onde os animais que eram trazidos pelas pessoas para os sacerdotes, os novilhos pela culpa e conforme a posse de cada um, esses animais eram levados ali para serem sacrificados pelos sacerdotes. É o lugar de confissão de pecados. É o lugar quando você já começa então, já tira os seus olhos dos seus irmãos, já tira os seus olhos da comunhão, e que você começa então a acertar as suas contas com Deus. Você começa a entender a necessidade da purificação dos seus pecados, conforme está escrito no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pois pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, este é um momento, próximo momento, em que nós trazemos as pessoas para este tipo de cântico. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando para que vocês apenas saibam e entendam como que se conduz
o louvor na igreja, mas que seja assim também o seu louvor ao Senhor. Sua forma de se chegar ao Senhor, os cânticos que você vai cantar quando você tem o seu momento devocional, não é? E busca o Senhor lá na sua intimidade. Então, esses cânticos, né? Cânticos como, né? Purifica-me, Senhor. Cânticos que falam, lava-me, Senhor. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. É quando você não mais celebra, mas você agora invoca o Senhor sobre a sua vida. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Aquela canção que diz, como Zaqueu, eu quero subir mais alto, eu quero que o Senhor me veja, eu quero que o Senhor me toque, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero a tua graça, eu preciso mais de ti, eu preciso de ti. Aquela canção do Diante do Trono, preciso do teu poder, preciso da tua misericórdia. É quando você então está ali se derramando perante o Senhor, confessando os seus pecados, se purificando. Já não é mais canção que se canta de olho aberto. É canção que se fecha os olhos. Não é canção para você cantar, como muitos ainda cantam. Canta sim. Eu, quando canto essas canções, embora muitas vezes eu não saiba a letra delas e precise do suporte do projetor, né? Eu olho para o projetor e fecho o olho. Eu olho e fecho o olho. Eu quero pegar e cantar. Mas o que eu quero estar é de olho fechado. O que eu quero saber é de cor aquela canção. Eu não quero precisar olhar para nada. E muitas vezes eu não olho, mesmo não sabendo a canção, e eu vou simplesmente recebendo aquela ministração e fazendo dela a minha oração. Fazendo dela a minha oração. É a hora que eu vou chorar. É a hora que eu vou me derramar. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, para me derramar. Me derramar. Nós cantamos essa canção. A gente canta me derramar, é me derramando. Não é? É transbordando os olhos de lágrimas, pedindo perdão ao Senhor. Quando esta obra, quando se realiza esse momento e nós somos então cheios de fé e certeza do perdão de Deus sobre nossas vidas, certeza essa que provém da fé, nós então estamos preparados para o próximo passo, para entrar no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos a gente continua de olho fechado, porque, meu irmão, nessa hora, eu não preciso que a igreja tenha ninguém mais do que eu. Eu não preciso do número de pessoas, não me importa quem está ao meu lado. Eu já os deixei lá no pátio. Eu agora estou na presença do meu Rei. E eu quero adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero adorá-lo. Eu quero expressar a Ele toda a minha gratidão e dizer o quanto Ele é maravilhoso e lindo. Eu não posso parar no pátio, eu não posso parar no santo lugar. O lugar que eu tenho que entrar é o Santo dos Santos. Onde eu quero chegar é o Santo dos Santos. É onde eu tenho que estar, é no Santo dos Santos. Eu fui conquistado por Deus para isso, para estar ali no Santo dos Santos. O meu nome está escrito lá no Santo dos Santos. Eu sou bem-vindo ao Santo dos Santos. Eu sou desejado pelo Senhor. Ele me espera ali. Ele está me esperando, é lá, no Santo dos Santos. Não posso parar no pátio, não posso parar no santo lugar. O véu já não existe mais. É o Santo dos Santos, que é o meu lugar.
O Salmo 24 fala isso. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Fala assim, quem subirá no monte do Senhor? Quem subirá no monte do Senhor? O lugar mais alto, o lugar da trovoada, o lugar do fogo, o lugar da presença de Deus. Muitos dizem assim, vai tu, Moisés, e nós vamos ficar aqui embaixo. Fale Deus contigo. Irmãos, eu quero que Deus fale comigo. Eu não temo o Senhor, eu amo o Senhor, eu sei que na presença do Senhor há plenitude de alegria, e eu quero essa plenitude de alegria. Eu quero isso, eu quero tudo de Deus, eu quero estar lá no fogo. Eu não quero estar na multidão, eu não quero estar naqueles que falam, vai você no meu lugar. Não, eu estou indo. Eu vou. No Santo dos Santos a gente não pede nada ao Senhor. Não, não é lugar de pedir. O Santo dos Santos é lugar de dar. Eu peço no santo lugar. No Santo dos Santos eu dou. Eu dou ao Senhor a minha adoração. Eu dou ao Senhor o meu louvor. Eu dou ao Senhor a minha gratidão. Eu exalto o Senhor na beleza da sua santidade. E se eu não tenho palavras para descrever, porque a verdade é essa, nós não temos palavras para descrever a grandeza do Senhor, eu espero que o Santo Espírito de Deus, que nos assiste em nossas fraquezas, possa também fluir através dos meus lábios, também com gemidos inexprimíveis. E adorar o Senhor ali no seu templo, nesse lugar que é lugar exclusivo para os filhos de Deus. Quando eu penso nisso, eu lembro uma vez uma foto que eu vi. Essa foto que eu vi, ela pode parecer assim tão assim simples e irrisória, mas é uma foto que ficou muito famosa, que é a foto do presidente Kennedy lá no Salão Oval da Casa Branca e o seu filho John brincando debaixo da mesa da presidência dos Estados Unidos. O menino está brincando de carrinho lá dentro do Salão Oval. Ali onde os generais, ali onde os ministros, os secretários de Estado, somente aqueles que participam da cúpula do governo dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, mas o filho, ele tem direito de estar ali brincando de carrinho debaixo da mesa presidencial. É o lugar do filho. O filho tem liberdade para entrar, ele tem liberdade para interromper a reunião dos ministros, falar, papai, eu quero fazer xixi. E o presidente falar assim, tem ninguém, dá licença, viu gente, que eu vou levar meu filhinho ali, para a reunião de guerra, para aí o staff, deixa os problemas, né, do mundo para lá um pouquinho, porque eu tenho que levar meu filhinho ali no banheiro, porque ele falou, papai, eu quero fazer xixi, eu quero ir ali, eu preciso disso. É o lugar do filho. Os filhos têm acesso. Vós, porém, sois raça eleita. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, acerte o seu passo, tenha claro o seu caminho, o seu destino, o seu propósito é chegar ali no Santo dos Santos. Quando falamos ainda, voltando um pouco atrás, sobre a estrutura do culto, nós temos que entender este processo, sabe, Giovanni? Este processo.
Quer dizer que sempre nós temos que cantar cânticos de festa? Para depois cantarmos cânticos de invocação e de súplica? Para depois cantarmos os cânticos de adoração? Não. Nós não temos que passar por todos os processos se de repente nós já nos encontramos mais à frente. Nós podemos começar com as súplicas, ir para a adoração, como nós já podemos entrar na adoração, dependendo da atmosfera, do momento, aquilo que temos que ser sensíveis. Mas o que nós não podemos fazer, isso não pode ser feito, é colocar as pessoas dentro do Santo dos Santos e depois tirá-las para fora e colocarmos elas de volta no pátio e entregarmos a palavra para o pastor. E o pastor vai ter que pegar o pessoal no pátio. Várias vezes isso já aconteceu comigo, das pessoas que ministram não saberem, não entenderem isso, e cantam primeiro uma canção de adoração no meio, e depois canta uma canção de festa, e aí quando eu pego o microfone eu chamo de volta os ministros de louvor e falo, por favor, cante esta canção. E eles têm que cantar para preparar de novo o povo, e voltar com eles lá para dentro do Santo dos Santos, para que então eles possam, na comunhão com o Senhor, receber aquilo que vem de Deus para eles, não é? Então a gente não pode inverter a ordem, porque o lugar de encontro é o Santo dos Santos, o lugar da sua comunhão. Então, isso que eu trago essa manhã aqui para os irmãos, é uma palavra de instrução, é um ensino, para que você, quando você estiver ali na sua casa, nesse seu momento, que você quer, às vezes você chega, não é verdade? As pessoas vêm para o culto, é o que acontece, as pessoas vêm para o culto da agitação da vida, da agitação do dia, que você está ali elétrico, não é? Então, aquele não tem muitas vezes jeito, não tem condição de você entrar no Santo dos Santos daquele jeito. Então, já que está todo mundo elétrico, chegando do trabalho, chegando do ônibus e vão entrando na igreja, vamos celebrar, vamos festejar. E aí começa a se festejar, começa assim, aquilo vai nos liberando para os próximos passos, não é? Mas se Deus já está falando com você, se Deus já está tocando, você já está quebrantadinho, aí você vai para a presença do Senhor, não vai para o pátio, não. Já põe o seu pé fincado no santo lugar e pula logo para dentro do Santo dos Santos. Amém? Faça assim. Dirija o seu momento de louvor e adoração desta forma. Eu tenho certeza que você vai, assim, experimentar algo novo. Experimentar esta comunhão doce e maravilhosa que todos nós temos direito a elas pelo sangue de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Fique de pé no seu lugar. Tenha essa imagem assim. Olha lá, ó, meu alvo é lá naquele capelão lá, ó. Meu alvo é lá dentro daquele lugar alto, né? Meu lugar é lá no alto do monte do Senhor. Glórias a Deus por isso. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor.